Nunca, nunca, nunca pare de vibrar. Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Horpt. Estamos aqui nos estúdios Machine Records para mais uma gravação de mais uma edição do LilaCast. Quero agradecer a todos que já nos seguem, que já curtem, que compartilham os nossos assuntos aqui no LilaCast. Quero agradecer a todos os convidados que aqui já estiveram. E quero falar também que em breve aqui no Machine Records vai estar estreando Teologizando, um novo podcast. E já temos também mais um, né? Estamos com Dinheiro a dois. Dinheiro a dois. Aqui também do Machine Records, LilaCast, Dinheiro a dois e Teologizando e o MachineCast com o nosso querido Maciel, certo? Certo. Bom, gente, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo, que curtem o nosso canal, que compartilhem para que a gente ganhe mais visibilidade na internet. Curtem, comentem. E fiquem aqui com a gente até o final. Bom, hoje nós vamos apresentar uma convidada aqui. Gente, eu não sei como falar dessa mulher, porque ela é multitalentos, entendeu? Então eu vou deixar ela mesmo falar. Daniela Santos, seja bem-vinda ao LilaCast. Obrigada. Bom, eu sou Daniela, tenho 42 anos, sou mãe, que é meu melhor projeto, né? Você só tem um filho? Só tenho um por enquanto, porque ainda quero ter mais um filho, né? Acabei de conhecer o Pedro Henrique, né? Beijo pra você, querido. Beijinho, filho. E pretendo ter um outro filho, né? Em breve. É um projeto. É um projeto muito latente, né? Enfim. E sou professora desde 2018. Sou formada em pedagogia, em matemática, sou pós-graduada em atendimento especializado, né? Atendimento educacional especializado. Sou graduanda em direito, que também é um grande sonho, né? Sempre quis ser advogada e estou estudando para isso. Você pode atuar também na área? Pode, Vou, se você quiser. Depois que eu me formar, passar na OB, né? Sim. Aí eu posso ser advogada. E aí eu não sei ainda se vou conseguir conciliar a questão da educação, né? Ser professora e ser advogada, ou ser professora na área do direito, né? Para o curso de direito. Sim. Posso ser também. E escrevi alguns artigos, né? 3 artigos, que depois a gente pode deixar aí na legenda para as pessoas. É uma revista, né? É uma Evolução. revista. Primeira Evolução. É uma revista direcionada para a educação, né? E aí eu escrevi 3 artigos, um recente, Educação Antirracista, Sim. que foi publicado agora no final do mês passado. E tô aí, tô estudando, me descobrindo, né? Gosto muito de estudar. Eu também. Eu sou muito curiosa. Crianças curiosas. Eu sou curiosa ao extremo. Se a pessoa falar assim, eu tenho uma coisa pra te falar. Não, fala agora. Né? Vai falar quando? Fala agora, né? Eu também, Dani. Pra mim não tem esse negócio, eu vou falar depois. Não, pelo amor de Deus, fala agora porque eu sou curiosa, né? Então, acho que o fato de eu gostar de estudar é a questão de ser curiosa, né? Eu atribuo a isso. A curiosidade ajuda muito a gente romper limites, né? Ir além. Eu acredito muito nisso. Se autoconhecer. Né? Em todos os aspectos, né? Dentro e fora da gente, né? Então, é isso. Então, e nessa curiosidade, né? Vamos continuar nesse tema da curiosidade. Eu tô curiosa para conhecer um episódio da vida da Dani que ela vai estar falando aqui pra gente, contando. Dani, fique à vontade para compartilhar com a gente um episódio da sua vida. Tá. Eu sempre fui bem magrinha, né? Eu tinha 50 quilos quando eu tive o meu filho que eu engravidei.
no dia de ganhar o meu filho Pedro Henrique, eu tava pesando 68 quilos. Então, assim, muitas pessoas, quando eu ia passar na catraca do ônibus, falavam, mas que eu pedia pra entrar por trás ou então descer pela frente, tinha motorista que não acreditava, porque eu tava, né, mais ou menos gordinha, porque eu só tinha barriga. Filha de banco, né? Isso. Aí Querendo depois cortar do fila. processo que eu ganhei o meu filho, eu fiquei com 55 quilos e tudo bem. E aí, ao longo da minha... Isso com 25 anos, né? 25, 26 anos. Ao longo da minha vida, né? Das minhas experiências, eu fui engordando, né? E fui engordando, que eu cheguei a pesar 87 quilos e 700. Sem saber, né? Que tava com esse peso. Eu sabia que eu tava gordinha, né? Que eu tava acima do peso. Eu achava sempre que eu tava acima do peso. Nunca pensei que eu fosse obesa. E uma das consultas com a nutricionista, ela classificou, você é obesa tipo 1. E qual seria o tipo 1? É quando você... Bom, na minha estatura, né? Porque aí tem a ver com a sua idade, tem a ver com a sua altura. Pro meu padrão, eu estava obesidade tipo 1. Que é é acima do sobrepeso, é diferente, né? Tá. Se você tá, sei lá, 3, 4 quilos acima do seu peso, você tá sobrepeso, né? Ou 5. Eu sei que eu tava obesidade ponto 1. Eu não sei informar quanto exatamente, né? Ela dizia que eu tinha que ter 72 quilos, né? Pela minha idade, pela minha estrutura. Então você tava bem acima. Eu tinha que ter 72 quilos. E eu tinha 87 e 700, quase 88. E aí, em 2000, teve a pandemia, né? Eu perdi a minha avó, que eu era muito, muito apegada à minha avó. E depois que a minha avó faleceu... Foi na pandemia? Ela Mas faleceu. foi de Covid? Não. Ela tinha 95 anos, ia fazer 96. Ela ia fazer 96 anos. E ela faleceu no dia 19 de março. Antes da pandemia, assim, tava tipo aquela coisa da pandemia. Foi bem no início mesmo, primeiro dia, quando decretou que ia fechar tudo, né? Quando decretou, acho que foi no dia 23 ou 27 de março, e ela faleceu no dia 19. Então foi bem depois, foi bem próximo. Mas só que não foi Covid, foi falência múltipla dos órgãos, ela entrou com um processo de infecção urinária, e aí foi se agravando, ela tomou medicamento que não era o correto. E aí foi só piorando e deu infecção em outros órgãos, depois melhorou e ela começou a ter várias outras complicações, até que ela teve 2 vezes infecção hospitalar. Mas só que assim, ela já estava cansada, né? E assim, eu era muito apegada à minha avó. E aí as pessoas falavam assim, eu briguei com todo mundo, quando eu ia pro hospital, eu brigava com o médico, eu brigava com o enfermeiro. Ninguém podia dizer pra mim, ou então falar assim, sua avó precisa ir. Eu não aceitava. Eu fiquei de licença médica, eu não aceitava a minha... Eu sofri a morte da minha avó muito antes dela estar próxima à morte. Eu sofria. Você já tinha medo da perda, né? Eu tinha. E aí, a minha avó foi a minha grande referência, né? Às vezes a minha mãe, eu te amo. Quando a minha avó faleceu e eu postei Ela é mãe da sua mãe? É, mãe da minha mãe. E o nome dela era Adelina. E depois que ela faleceu, eu descobri que Adelina são as mesmas letras de Daniela. Nossa. São as mesmas letras. E minha mãe queria colocar o meu nome de Adelina. Mas aí ela achava que Adelina era um nome, né, de velho. E aí ela não quis. E ela ouviu alguém na rua gritar Daniela para uma criança. E aí ela achou bonito Daniela e resolveu colocar Daniela. E olha só, né? Depois que a minha avó faleceu, eu as coincidências da vida. Né? Coincidências. E aí, quando a minha avó faleceu, né? Então, assim, o processo da minha... Aí eu já tinha, voltando, né, a falar, eu já tinha um processo de sofrimento emocional, um desequilíbrio emocional. Eu já tinha um processo que começou antes da minha avó tá internada, né? Eu já estava sofrendo emocionalmente antes disso, né? Por outras questões da vida. Sim. E aí eu acho que eu descontava na comida, né? Porque assim... Isso tudo dentro do seu processo de desequilíbrio emocional. Você já descontava na comida. Isso. E eu não percebia. Então, assim, eu comecei eu sou uma pessoa ansiosa, eu tento tratar a questão da ansiedade e não, assim...
tento com especialistas, né? Sim. Que é importante dizer que não dá para você tratar algumas coisas Sozinhos. Então você precisa procurar ajuda, né, de um especialista. Então assim, eu já estava num processo de sofrer desequilíbrio emocional. E aí para conquistar a aprovação, eu aprendi a cozinhar, né? Eu não sabia cozinhar. E aí quando meu filho nasceu em 2006, eu só sabia fazer a comidinha dele porque eu queria fazer comida para o meu filho. Então eu aprendi a cozinhar para o meu filho, que eu acho que cozinhar é um ato de amor. Sim, tem uma ligação, né? Né? Você põe a sua energia, o seu carinho ali na comida. E aí eu aprendi a cozinhar para o meu filho. Aí depois, quando eu mudei para a minha casa, porque eu morava nos fundos da casa da minha mãe, quando eu mudei para a minha casa em 2011, no final de 2011, eu aprendi a cozinhar. Então assim, no final de 2011, já com filho, né, com 5 anos, eu precisava ler na internet como fazer arroz. Né? Tá. E, mas como você não sabia fazer arroz? Porque gente. eu não tinha. A gente não é obrigada a saber fazer tudo, né? Não é assim, porque a gente é mulher que a gente tem que saber cozinhar. Pois é, mas aí assim, eu tinha minha mãe, eu tinha minha avó, tinha todo mundo que fazia coisas pra mim, pra eu poder fazer outras coisas, claro. Né? Então assim, aí eu aprendi a cozinhar. E aí depois eu percebi que ao cozinhar, né, a fazer as coisas sempre tentando a excelência de fazer tudo muito bem feito, eu percebi que eu recebia muitos elogios, né? Que comida gostosa. Ou então quando alguém falava assim, eu tô com vontade de comer, sei lá, frango xadrez. Nem sabia o que era frango xadrez. Aí eu pesquisava na internet, aí eu criei um caderninho de receitas, aí fazia isso, fazia aquilo, fazia, por exemplo, lasanha de panqueca, que ao invés de você usar a massa da lasanha você usa a massa da panqueca. Vamos fazer então a massa de panqueca com farinha de arroz porque não tem glúten. Aí, sabe, assim, comecei a fazer várias coisas, várias receitas. Vários pratos e aí, deliciosos. Cada vez que eu fazia esse prato delicioso, que eu recebia um elogio de quem eu queria receber o elogio, né? Eu comecei a simplesmente comer. E aí, na pandemia, quando a gente ficou... Né? E a minha avó faleceu em março de 2022, aí houve a pandemia, ficamos em casa. Aí eu cozinhava todos os dias uma coisa gostosa. E aí você tem uma coisa gostosa, uma casa que só mora 3 pessoas. E aí eu não sabia fazer pouco, né? Sim. E aí eu fazia, a gente vai comendo, né? Vai comendo. Comia. Uma vez, eu gosto muito de canjica, eu gostava muito da canjica que a minha avó fazia. Sim. E eu aprendi a fazer a canjica do jeito que a minha avó fazia. Né? E aí tinha a ligação, né, emocional, aquela memória afetiva da minha avó, então eu fazia canjica. Uma vez eu comi canjica que eu tive azia de tanto a canjica que eu comi. Gulosa ela. Eu comi muita. E aí, assim, eu fui engordando. Aí eu tive Covid em 2021, né? Teve a pandemia. Em 2021 a gente ainda tava em casa. Não, já tinha voltado. Então foi em 2021, final de 2021. Não, foi em agosto. Já não lembro, mas eu acho que foi em agosto. Tudo bem. Julho de 2021. Eu sei que a gente já tinha voltado. E aí, em julho de 2021, a gente já tinha voltado a trabalhar com a classe reduzida, porque eu sou professora, né? Sou professora da Prefeitura de São Paulo. E aí, nós tínhamos... E eu senti uma dor de cabeça muito forte. Todos os dias com dor de cabeça, tomava remédio, dor de cabeça. Aí fui ao médico por causa dessa dor de cabeça. Aí lá na consulta, eu falei, vamos fazer o teste de Covid. Eu falei, mas eu não tô sentindo nada, eu tô sentindo cheiro. Todos os sintomas que as pessoas falavam, eu não tinha. Eu só tinha dor de cabeça. Mas a dor de cabeça, eu sempre tive dor de cabeça. Né? Eu sempre tive enxaqueca. Principalmente no ciclo menstrual, eu tenho enxaqueca. E aí... Eu achava que era isso, mas só que eu não tava no ciclo menstrual. E aí todos os dias. Fui ao médico. Fizeram o teste de Covid. Como eu tinha eu tenho uma amiga que bem nessa época, a filha dela tinha falecido. E naquele dia que eu fui fazer o exame, né? Que eu fui ao médico, fui fazer o exame, a minha intenção era, eu vou ao médico, né? Eles me dão um remédio, eu passo na minha mãe, pego minha mãe e nós vamos pro cemitério para o velório da filha da minha amiga. E lá eles mandaram fazer o teste de Covid. Eu falei, opa, eu acho que eu não tô. Mas o resultado não sai agora. Já que o resultado não sai agora, eu vou passar na farmácia, vou fazer o teste, aquele teste da farmácia pago, porque
eu prefiro ir, porque eu sei que eu vou abraçar essa minha amiga. E vai que depois, né, daqui uma semana sai o resultado e dê positivo. Eu vou ficar com remorso. Sim. Então a minha ideia era, eu vou passar. Aí eu fui em casa, depois passei na farmácia. Não, eu nem fui em casa. Fui ao médico, aí ele me deu um atestado de 5 dias, eu passei no meu trabalho, deixei o atestado e passei na farmácia. Aí, como já tava em cima da hora, eu ia passar na farmácia, passar na minha mãe e ia no cemitério. Tudo tranquilo, né? Eu tava planejando na minha cabeça. Deu positivo na farmácia. Eu fiquei dentro do carro mais ou menos uns 40 minutos chorando. Porque na época da pandemia, eu não pedia pizza, eu não saía, tudo eu jogava álcool, sabe assim, eu me cuidei ao extremo. E eu pensava, como eu peguei Covid? E agora, pra onde eu volto? Eu não quero voltar pra minha casa, porque eu não quero passar Covid pro meu filho e pro meu marido, né? Meu ex-marido na época, né? Meu marido na época e hoje, atual Hoje. ex, né? Atual ex é ótimo. É, atual ex. É o atual ex. Uhum. E... Vai que você casa de novo e separa de novo, entendeu? né? E aí eu pensei, não vou pra minha mãe, porque minha mãe é hipertensa, não sei o que, eu não posso ir aonde eu vou. E aí, depois de 40 minutos chorando, já tinha ligado pra minha mãe, não, o fulano, que é o meu cunhado, né, beijinho pro meu cunhado, ele falou, não, eu vou aí te buscar. Não vem me buscar, porque aí, né, todo mundo tava preocupado comigo, aí eu fui pra minha casa. E no final das contas, fiquei em casa, né? E aí depois, eu tinha que passar em alguns médicos depois da Covid. Aí passei todo o período, não tive grandes complicações. Na verdade, eu acho que eu não sentia nada, né? Eu senti tudo que eu costumava sentir. Senti cheiro, senti apetite, tudo. E a dor de cabeça... época você já estava com esse sobrepeso. Sim, mas era um sobrepeso que eu não Você ligava não se muito. dava conta. É, eu sabia que eu tava acima por causa das roupas, que eu sempre tinha que comprar roupa maior do que eu costumava usar. Eu não usava eu usava M, depois comecei a usar G e depois eu comecei a usar GG. Entendi. Né? Sempre. E aí eu sempre procurava roupa confortável. Mas você não sentia tipo assim, O que me não incomodava, é isso que eu quero pra mim. O que me incomodava era a barriga, o que me incomoda até hoje. Só tá. isso. O que me incomodava era o tamanho da barriga. Entendi. E a altura do estômago, que as mulheres da minha família têm o estômago alto, Tá. né? Então, assim, era o que eu incomodava era isso. E aí, eu tive que passar no médico, e aí eu passei no cardiologista, no endócrino, porque eu faço acompanhamento, que eu tenho só a metade da tireoide. Hoje eu não preciso tomar nenhum hormônio, que a metade que eu tenho produz hormônio O suficiente. Aí eu faço um acompanhamento uma vez no ano. E passei no ginecologista. Então, passei em 3 médicos na mesma semana. E aí eu marquei os médicos. No meu horário, eu tinha como eu tenho, né, 2 empregos, eu tinha um período no meio do dia. Então, eu trabalhava de manhã, das 7 às 11, em um. E no outro, eu trabalhava da 1h30 às 7. Então, Sim. nesse período, eu marcava os meus médicos nesse período. Então, tinha dia que eu não conseguia almoçar, ou então comia um lanche correndo. Sempre, né, recorria para um lanche, não sei o que, comia. Às vezes, eu comia dentro do carro. Aí, passei no ginecologista primeiro. E aí, falando. Aí, o ginecologista, com um exame, né, Papa Nicolau, ficou olhando e falou, olha, você tá falando sem respirar. Nossa. Você não é funcionária pública? Eu falei, sou. Ele, pra que você marcou? Que hora você almoça? Aí eu falei. E aí eu tava com pressa, ele percebeu que eu tava com pressa, O ginecologista falando que você não respirava pra falar. Ele falou, ó, você não respira pra falar. Você tá acima do peso, que é nítido. Eu falei, mas que... Eu pensei, mas ele tá vendo tudo isso no resultado do Papa Nicolau? Interessante. Você não tem libido. Papa Nicolau. Você não tem libido, que não sei o que, não sei. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei, gente, tipo, Nossa, que diagnóstico, só pra né? falar se tá tudo bem ou não. Né? Mas, de resto, não sei o que, você precisa. E ele falou um monte de coisa que eu precisava. Aí, eu acho que 2 dias ou no dia seguinte... Ele foi meio que um amigo, né? Eu acho. Isso. Mesmo sem querer, sendo inconveniente no momento, né? E quando ele começou a falar algumas coisas, eu já comecei a chorar, porque eu sou chorona. E aí ele falou... Nossa, ele já foi tocando em Ele você. falou, aí eu comecei a chorar. A sua ferida. Eu pensei, meu Deus, esse médico tá vendo tudo no Papa Nicolau. E comecei a chorar. Ele, tá vendo? Você não... E aí falando umas coisas... né? Respirei, não sei o quê. Aí eu acho que no dia seguinte passei no endocrinologista, né? Fui levar os resultados dos exames.
Aí ele lá com o resultado do exame, ó, você tá com ferro baixo, zinco, não sei o que lá, e assim, você tá acima do peso, você precisa caminhar durante a semana pelo menos 3 horas, mas não é para caminhar meia hora todos os dias, é para o mínimo 1 hora por dia. Então assim, escolhe 3 dias na semana e caminha 1 hora, né? Aí tudo é o mínimo na semana. Então tinha que caminhar 1 hora. Ele falou, porque assim, você tá... E aí eu acabei levando o exame que o cardiologista tinha pedido. Porque eu fui lá falar que eu tava com dor de cabeça, não sei o que, que às vezes me descompensava, a pressão às vezes subia, porque alguns episódios que eu tive de dor de cabeça que eu fui parar no hospital, a minha pressão estava alta. Então foi o plantonista do pronto-socorro que me indicou passar no cardiologista, porque eu precisava ver se eu era hipertenso ou não. E aí o médico pediu o mapa, pediu todos os exames cardiológicos. E aí, quando eu passei no endócrino, eu levei também. Ele falou, olha, eu não sou especialista, mas assim, você precisa caminhar, porque você tá pré-diabética, né? Aí o endocrinologista falou, você tá acima do peso, você tá pré-diabética, só falta o 0,1 ou 0,2 para você entrar no... Porque as pessoas dizem que não existe pré-diabético. Ou você é ou você não é. Mas eu tava Mas tem um processo antes, mas eu tava né? num nível ali, por exemplo, se eu não lembro se é 6 ou se é 7, sei lá. Não, acho que é acima de 6. Eu tava com 5,6. Tipo, não, acho que era assim, 5,6. Se você for 5,7 ou 5,8 na glicemia, já é diabético, sabe? Então, tava a glicada. a mínima, né? O Isso, mínimo eu tava chegando ali. E aí ele falou, ó, você precisa limite caminhar. do limite. Se você caminhar, você não vai... vai o baixar. açúcar no seu sangue que está em excesso vai melhorar, você precisa regular sua alimentação, você tem que parar de comer doce em excesso, papapá. Aí falou, né, o endocrinologista falou algumas coisas, mas ele foi mais contido. O ginecologista foi bem direto. Foi direto, mas eu ainda não precisava, não me tocou, mas não fez a transformação, né? Só tocou na ferida, mas não fez a transformação. Aí o último foi o cardiologista, doutor Pedro, excelente cardiologista. Eu fui. Aí ele chegava e falava, bravo. Nossa, não sei o que. Quanto... Ai, desculpa. Não, tudo bem, relaxa. Quantos quilos você tá pesando? Eu falei, 82, dona de mim. Ele olhou bem pra mim e falou, sobe na balança. Aí eu subi. Toda imponente. Ele falou, quem você quer enganar? Você tá... Aí ele mexeu assim naquela balança aqui, né? Sim. Você tá pesando 87 quilos e 700. Na hora que ele falou 87 quilos e 700... E sem o sapato. Sem o sapato. Eu fui com uma roupa leve, porque eu sou dessas. Se é pra pesar, vamos com roupa leve, né? Nada de jeans, nada, né? A verdade. Ainda tirei algumas peças. Se eu pudesse, eu tirava, né? Só ficava de calcinha e sutiã. Mas como eu não tinha intimidade com ele não pediu, eu pesei com roupa. E aí ele falou, quem você quer enganar? Você tá pesando 87 quilos e 700. Aí eu pensei, meu Deus, falta 12 quilos e 300 pra 100. Porque eu só pensei em 100. E eu pensei, se eu chegar a 100, eu não vou conseguir nunca a voltar. Eu não queria voltar a pesar 55 quilos porque eu era muito magra, né? Já não combinava mais com o meu corpo. Mas também eu não queria pesar 100 quilos por conta da saúde. Entendi. Né? Porque aí o que ele falou? Eu tava pré-diabética, né? O endocrinologista. E aí eu descobri que eu era hipertensa. Nossa. E aí no exame ele falou, olha, né, no primeiro exame, na primeira consulta com ele falou, olha, nós vamos fazer o exame mapa, o eco, todos os exames cardiológicos para saber se esse problema de pressão, se você é hipertensa, e se você for hipertensa, se é um problema no seu coração ou se é emocional. Nossa. Né? Se for coração, a gente vai tratar com remédio de coração. Se for emocional, você tem que tratar o seu emocional. Entendi. E aí, com o exame, quando eu fui lá, ele falou, olha, graças a Deus, né? Ele falou assim, ó, uma notícia. Ele não falou graças a Deus, ele falou assim, uma notícia boa é que você não tem problema no coração. Mas você tem um problema aí, né?
emocional, porque isso, o seu As sobrepeso, alterações. o seu sobrepeso tá afetando a sua pressão, tá afetando a sua saúde. Você me mostrou aqui que você Isso. tá pré-diabética, você é hipertensa, não sei o que, e Nossa, assim. tudo isso com a obesidade. Aí eu falei, não, mas eu tô assim. Aí eu comecei a ser a vítima, né? A gente procura, não é Sim. culpa nossa, Não, tem sempre né? um culpado. Os nossos deslizes não é culpa nossa, é sempre culpa do outro. Então você, né, a tendência, falei, não, é que assim, teve a pandemia. Aí eu falei, é que a minha avó morreu, é que teve aí quando a minha avó morreu, quando ela estava internada, né, no processo de 36 dias internadas, eu levava a minha marmita, comia a minha marmita, comia a comida que vinha para o acompanhante. Aí ela tava no quarto com mais 2 pessoas. Quem me ofereceu? Aí uma vez eu comi Você uma comia sopa. tudo, a comida de todo mundo No no hospital. Eu acho que eu comi com tão rápido que a moça ainda, a copeira, tava ainda no quarto. Aí ela olhou pra você. Ela "Você olhou quer?" pra mim e ela falou assim, você quer outra? Olha lá, eu falei, Quero. Aí comia outra, comida. ai, Dani. Comia outra. Então assim, eu comia a minha marmita e 2 do hospital. Aí, quando alguém me oferecia, as outras pessoas, os acompanhantes dos outros pacientes, sempre me ofereciam as coisas, porque eles eram educados. E aí, às vezes a gente oferece uma coisa por educação, mas aí eu aceitava. Sim, Eu comia. ué. Então, no processo que a minha avó ficou internada, eu comi bastante porque eu descontava tudo na comida. E nesse processo aí eu falei pro médico, não, é que a minha avó foi internada, não sei o que, contei essa história. Depois eu falei, aí teve a pandemia, e ele falou... Querendo arrumar desculpas aí fez isso, ele da falou, sua não, obesidade. esse tamanho aí da sua circunferência abdominal não é só de agora, não sei o quê. Aí eu falei, mas ele falou, você precisa controlar o seu emocional. Eu falei, não, mas é que a escola, a pandemia, aconteceu isso, e aí eles exigem isso da gente, e que não sei o que, que eu tenho 2... Aí ele ficou bem me ouvindo. Aí depois que eu, né, eu acho que não aguentava mais ouvir minhas lamentações, ele falou, peraí, eu sou perito lá no servidor, sei lá onde ele era perito, mas era de funcionário público. E as professoras, porque eu falei, é porque eu sou professora. Ele falou, então, as professoras chegam lá dizendo que o Estado, a prefeitura, não sei quem enlouqueceram ela. Mentira! Quem se enlouquece são vocês mesmos que se enlouquecem, que permite você fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, o outro fazer. Não! Quem tá te enlouquecendo é você. É quem você tá se engordando mesmo. é você. Nossa, Aí ele falou isso na sua cara, Crua palavra. assim, nua e crua, verdade nua e crua. Aí ele falou, olha, e assim, deixa eu ver. Isso o cardiologista falando Aí ele pra pegou o ela. papel. Quantos anos você tem? Ó, você é nova. Você é nova. E assim, você daqui a pouco vai ter um AVC, um infarto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E assim, Foi aí que veio, você falou do infarto, que você poderia ficar com sequelas se você tivesse. E aí ele falou, ó, e assim, você não vai morrer, porque você é nova. Então, você vai ficar o quê? Aleijada. E aí Nossa, falou com na todas sua cara, na ele sua falou cara. com todas as palavras. Foi ótimo. Ele falou, você... Porque todo mundo na minha família falava, olha, minha mãe falava, meu pai falava, ó, você tá ficando gordinho, não sei o que, você precisa se cuidar. E eu nem ligando pra eles. Aí o médico falou, você E vai afetando ficar... sua saúde, né? Aquilo que a gente já falou em Sim, um podcast aqui de sim. saúde, né, Má? Porque Tá vendo as pessoas? Porque a Olha aí. minha busca pelo peso adequado não era questão de estética, né? Era questão... Não era pra me encaixar num padrão. Não, era saúde. Né? O meu sobrepeso tava afetando a minha saúde. Sim, era a sua Né? saúde. O meu desequilíbrio emocional tava afetando o meu corpo físico, né? O sobrepeso, a hipertensão, eu passava mal, não sei o que, não sei o que. Ele falou, olha, você vai ficar aleijada. E aí você vai ficar em cima da cama. Porque você tá falando aí que você faz isso, você faz aquilo, não sei o que, parece que você né? Você é a dona da situação. Mas aí as pessoas vão limpar a sua bunda. Você vai usar fralda. E que não sei o que, não sei o que. Acabou. Aí, E aí foi você falando. Aí caiu eu na fui real, só né? reduzindo, né? Escorregando lá, não sei o que. Ele falou, ó. E aí ele não conhece, não falou. Ele te colocou medo, Não né? conversou com o outro lá. E eu acho que nem estava escrito, ou se estava escrito, ele leu, não sei. Ele falou, você precisa caminhar, você precisa fazer exercício físico, você precisa cuidar da sua alimentação, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas eu não consigo só assim. Ele procure um especialista, não sei o que, não sei o que. E aí eu Se falei, vira. mas a escola, não sei o que. Ele falou, sabe o que você precisa? Aí ele falou, ele, né, pediu desculpa da palavra, né? Porque, né?
Você tem que tocar o botão do... que todo mundo conhece. Foda-se. Pode Foda-se. falar. Posso pode falar? Claro, fique à vontade. Aí ele falou, você tem que tocar o botão do foda-se. Ah, não sei... Foda-se. Ah, não sei o que, não deu tempo. Você tem que cuidar de você. É você. Não é o outro, não é o marido, não é o filho, não é a mãe, não é a coleguinha do trabalho, não sei o que, não sei o que. Não é. E o ginecologista já tinha falado, né? Porque eu que tava fazendo isso aqui, ele falou assim, se você fizer mais ou menos, vai mudar? Você vai receber um bônus, alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá? Questão financeira? Falei, não. Ele, tá. E as suas colegas? Ah, minhas colegas... Ele falou, então, suas colegas estão assim, ó, com o bracinho cruzado, deixando a maré levar. Por quê? Porque elas estão fazendo o que é para ela fazer, nada mais. O ginecologista falou, eu não estou aqui te incentivando a não fazer o que é a sua obrigação. Mas você precisa parar de querer fazer a mais. Pra quê? Pra receber elogio? Ele falou, os pais dos seus alunos, se você morrer, ai, nossa, aquela professora não sei o quê, ele vai esquecer. Vai ter uns que não vão nem pensar em você. E quando você estiver readaptada, as suas colegas vão achar que você é uma readaptada, lá, afogada, que não faz nada, ou então, não quer ficar em sala de aula, né? Então você tem que cuidar do seu emocional. E aí eu tenho uma prima que é psicóloga, ela falou, Dani, se você perder a sua sanidade, você nunca mais vai encontrar. Gente. Você precisa se cuidar. E ela falou isso pra mim várias vezes. E o meu grande medo, além da morte da minha avó, era se ela ficar louca. Sempre tive medo de ser louca. Eu nunca tive. Não, agora tudo bem, mas assim, eu tinha medo. Eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar louca. E aí, esse cardiologista... Não, é brincadeira, gente. O ginecologista falou muitas coisas e o cardiologista me falou bastante coisa. No dia da consulta do cardiologista, eu saí de lá, fui trabalhar. Quando eu voltei, mais ou menos umas 8 horas da noite, tirei lá minha roupa e coloquei uma roupa de academia, lá uma leg, um tênis, e caminhei 1 hora. E aí coloquei, né, um fone, isso aqui, aí comecei a ouvir áudios, né, de mantras, porque aí aí o que eu pensei? Eu preciso me reconectar comigo. Sim, é a primeira coisa. Primeiro eu tenho que pensar onde eu estou, né? Me perdi de mim mesma. Isso, eu precisava me identificar, saber onde eu tava, né? E assim, lá em 98 eu participei de uma experiência que depois eu participei ao longo de vários anos, eu tinha 15 anos em 98, e aí eu participei de um curso chamado Curso de Verão, e o tema era Espiritualidade Mística, lá na PUC, em parceria com o CESEP, e aí depois eu continuei indo, aí eu fui ser monitora desse curso, aí eu sempre fui muito envolvida, né, em tudo que eu faço. Você abraça mesmo. Isso, aí eu fui participar de um curso de ecumenismo, morei 15 dias lá no Ipiranga, participando desse curso de ecumenismo, visitando várias religiões. Depois, eu fui representar o CESEP lá no Rio de Janeiro, em Mendes, num congresso, não sei o quê. E aí foi lá onde eu ganhei o meu anel de Tocum, né? Que é Anel de coquinho? É. Eu adoro anel de coquinho. Isso. E aí eu tinha parado de usar ele, né? Depois dos meus processos, casei, e uma época eu frequentei a igreja evangélica, eu sempre fui católica, depois eu me tornei evangélica, depois né, hoje eu digo que eu não tenho religião. Sim. Né? E foi aquela questão que a gente, né, levantou falando da religião, né, que te limita. Mas voltando ao assunto da caminhada, isso, pra gente não e aí, perder... Assim, nesse processo, é porque você percebeu, né? Eu começo uma coisa, já abro um outro leque, não sei o quê. Isso. E aí, aí eu precisava, por isso que eu coloquei, né, a questão do mantra, áudios de autoajuda e não sei o quê. E aí eu comecei, né, aquelas autoafirmações, e eu comecei a me encontrar, né, perceber as minhas potencialidades, perceber onde eu estava, né, o lugar onde eu estava e onde eu queria estar. Onde você estava, né? Dani? Eu estava numa situação de conforto, assim, não era conforto, mas eu estava acomodada, né? Eu estava numa situação que eu não era feliz, né? A minha autoestima extremamente baixa.
né? Eu buscava sempre agradar o outro, independente se pra mim tava bom ou não. Sim. E normalmente não estava bom. É né? porque a gente só consegue agradar o outro quando a gente tá bem, né? Isso, então Ainda assim, mesmo assim a gente tenta, porque se o outro não estiver bem, talvez ele nem receba aquele agrado. pois é. Então assim, eu anulava as minhas vontades. Eu buscava sempre uma aprovação, Entendi. né? De Olha um lá o outro. que o médico falou, o cardiologista falou pra você dos elogios, né? Que você queria ouvir elogios. Uma Isso, carência mesmo, isso, era uma né? carência, De se era- autoafirmar. Isso, e aí eu percebi, né, nessas minhas caminhadas, eu percebi que eu tava num processo que eu tava carente, É, né? carência de você mesmo. Mesmo eu tendo eu tenho uma rede de apoio excelente, né? Eu tenho a minha família, a minha mãe, meu pai, meu cunhado, a minha irmã, a minha sobrinha, né? E o meu filho, eu tenho... eu falo assim, mãe, eu quero fazer tal coisa, então pai, ou sei lá, qualquer um. Eu vou fazer isso. Por mais que eles acham doido, igual a minha irmã falou, você é doida. Mas tá, vamos, é o que vai te fazer feliz. Quando eu fiquei grávida, em 2006, que eu tinha acabado de entrar na faculdade de pedagogia, minha mãe falou assim, a primeira coisa que ela falou, você não vai parar de estudar. Então, eu tive meu filho em 2006, eu tive a minha mãe e minha irmã que ficavam com meu filho à noite para ir para a faculdade. Entendeu? Então, assim, eu tenho... Quando eu falo hoje para minha mãe, ó, eu não sou casada, tô morando né, nos fundos da casa da minha mãe e quero ter um filho. Tenho 42 anos e vou ter um filho. Claro. E aí, mas e aí, você tá namorando? Não. Ué, mas como é que é isso? Mas é um projeto. Eu vou ter um filho. E vai aparecer as pessoas certas pra você concluir o seu projeto. Sim, sim. Pode ser o marido? Pode. Pode Pode. ser o namorado? Pode. Pode ser o ficante? Pode. Não precisa Não nem pode? ser. Não, pode. Mas Pode ser um doador de sêmen? Pode. pode. E também pode ser um amigo, Sim, um amigão, né? né? Pode ser um amigo. Olha que legal. Né? Porque eu se Nossa, relaciono. você abriu bem a sua cabeça, né? E aí, quando eu fui na consulta com ela, eu já tinha mais ou menos. Eu passei, sei lá, no final de julho, eu passei com ela na metade, lá pro dia 19 ou 20 de agosto, e eu já tinha eliminado 5 quilos caminhando 3 horas por semana. E aí, às vezes, uma semana ou outra eu conseguia caminhar 5, porque aí eu caminhava no sábado e domingo. Porque eu caminhava um dia sim, um dia não, e aí no final de semana, quando eu tava mais inspirada, eu caminhava um pouquinho a mais, às vezes 1h30. E aí eu já tinha conseguido eliminar só com caminhada 5 quilos. E aí eu mostrei, né, todo o processo antes até chegar ali. Ela falou, nossa, é que você é assim que não sei... E aí ela foi... O que eu tava lá embaixo, ela foi uma tábua de salvação. Ela foi falando que eu conseguia, porque eu imaginava, na minha Colocou lá em cabeça, cima. que eu nunca ia conseguir eliminar a quantidade de quilos que eu perdi, né? Em um ano, eu eliminei 20 quilos. Só com a dieta, 20 quilos. Eu pesava 87,700 e eu fui pra 67. E aí ela pegou, traçou uma meta. Menos que o seu peso, porque você tinha que pesar 72, é isso? Ela traçou uma meta. Ela falou, ó, daqui na sua próxima consulta, você pode perder músculo, porque aqui tá vendo? Aí ela mostrou lá o tracinho, lá todos os gráficos. E você precisa ter eliminado, acho que 2 quilos em um mês. Aí eu acho que eu eliminei 4. Você fez, então, atividade física, caminhada, Só uma caminhar. reeducação Só alimentar caminhar e também. a reeducação alimentar. E assim, a Bruna, quando eu cheguei lá, ela não passa uma dieta que você não tem o costume de comer. Ela perguntou, e assim, a consulta durou 2 horas. Ela perguntou, como é sua vida, seu hábito? Aí não sei o que, ela anota. E você não sei o que. E que hora você acorda? E que hora você come? Não sei o que. Aí ela falou, e você vai ao banheiro? Né? Você quantas vezes Faz cocô? Quantas vezes na semana você faz Bom. cocô? Aí eu falei, meu intestino é preso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Toda mulher tem intestino preso, gente, eu acho incrível. Eu fico, porque a gente é educada pra não, né? Pra aprender tudo. Pra aprender tudo, que não pode peidar, que não pode arrotar, que não pode sei fazer o que, não nada. sei o que, não sei o que, não sei o que Tem que lá. estar sempre linda, maravilhosa. Isso. Então, E aí ela perguntou, aí, assim, engraçado que ela falava assim, tá, e
E quando você faz cocô, como é que é? Você faz assim... Aí ela começou a fazer várias caras. Aí eu comecei a rir. Ela, e como que ele é? Ele é assim, é não sei o quê, bolinha, grudadinha, bolinha. Ela começou a falar vários tipos de cocô. Depois que eu falei, ela falou, é assim, é assim, é assim, é assim, porque eu não conseguia explicar como era. Entendi. E flutua... Totalmente presa, Ela né? foi totalmente específica. E ela queria saber se flutuava, se não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela fez várias perguntas. E aí Pra ela saber foi, se o cocô é saudável, ela né? foi traçando o meu perfil. E ela falou, ó. E aí ela começou a escrever o que eu precisava comer. De acordo com a minha dieta. O que eu precisava reduzir, o que eu precisava não sei o quê. Ela falou, olha, eu sugiro que você tire o arroz branco, que você coma arroz integral. Eu falei, não gosto. Eu como 2 dias, 3. No 4º dia, ele tá fedendo, ele é arroz de cachorro. Eu não como, não gosto. Não gosto. Não. Ah. Aí ela, tá, então você poderia comer quinoa. Quinoa é uma delícia. Aí eu fiquei Adoro um ano quinoa. comendo quinoa, só quinoa. Comia quinoa, só que tudo bonitinho. Aí ela, e eu falei, mas e pão? Pão é a Gosto minha de comer perdição. pão. Nossa, Ela, não, come pão integral. Eu falei, não. eu amo pão também. Eu gosto. Em uma das consultas, ela falou: olha, como você atingiu, eu vou te dar um presente. Você vai poder comer pão. Você vai poder comer pão. Não todos os dias. Quando ela falou isso, eu falei. Ela falou: não, um dia da semana você vai comer pão. Eu falei: quantos? Aí ela ficou olhando assim pra mim e falou: até morrer. Até morrer, Daniela. Né? Quantos? Você acreditou. Não, porque, né? Era até morrer. Ela falou assim, o dia do trigo. Aí eu achei, ela falou, eu tô falando do dia do trigo pra você comer um pão francês. Não é comer pão de manhã, almoçar pão, lanchar pão e à noite pão. E aí ela colocou, na semana eu podia comer 2 pães. Se eu quisesse comer metade do pão, todos os, né? Comer 4 dias uma metade, né? Uma metade, metade, aí 2 dias dava 1. Eu podia, senão eu comia os 2 no mesmo dia. Mas era 2 pães na semana toda. Se eu resolvesse comer pizza, eu não podia comer pão. Entendi. Você tinha que escolher. É. Se você vai comer a farinha branca, onde você vai comer, em que alimento você vai comer. Isso. E aí, no final, um processo de 1 ano, aí ela falou que eu tinha que, né, ela acreditou em mim, uma coisa que eu não acreditava. Ela falou que né, que eu ia conseguir. Então, assim, a Bruna, ela foi muito importante. Você precisava de Foi dela, muito, né? A Bruna, você precisava de uma Pedro, Bruna. porque assim, não que eu não tivesse pessoas que me amavam, Não, e que sim. me amam e que me falassem as coisas. Mas só que assim, eu não me importava, não sei. E aí eu precisei ouvir as palavras duras do Dr. Pedro, porque ele precisava falar Sim. aquilo. Porque eu acho que ele percebeu que ele falando só de um jeito... Olha, E outra, do jeito que você tava, você precisava de uma bomba, assim, pra te quebrar, pra te abrir. Precisava, Filha, né? acorda, né? Acorda que... Acorda pra você, você tá dormindo. E aí, assim, a consulta do Dr. Pedro e com o Dr. Antônio, que é o ginecologista, me fizeram muito bem, né? Me fizeram acordar. A consulta com a Bruna me fez acreditar que eu com relação ao você que eu iria conseguir o meu potencial, sim, né? Então, assim, na primeira consulta foi excelente o resultado. Ela falou que era o melhor resultado que ela já teve, né, naquela época. Aí depois eu falei pra ela... Você foi CDF. Ela falou, ó, 3 consultas pra você tá ótimo. Eu falei, eu me conheço, eu preciso de mais. Eu preciso de acompanhamento perpétuo. E aí, vitalício, né? E aí ela foi, eu paguei, foram 6 meses, depois eu renovei e aí foi indo. Eu passava uma vez no mês, depois 2 vezes, uma vez a cada 2 meses, e depois agora eu passo só manutenção. Igual eu falei pra ela, de dezembro do ano passado, eu pesava 68 quilos, eu fui numa consulta antes do Natal, então eu tava com 68 quilos, né? Eu já tinha alcançado 67, novembro eu tava com 67, tava ótimo, tava feliz com o meu peso. Aí eu dei uma deslizada, foi pra 68. Natal, comelância. Mas foi uma coisa que a Bruna falou. Ela falou, olha, a gente precisa marcar uma consulta quando você não tá próximo do seu período menstrual. Porque o que a gente percebeu? Eu pesava gente retém líquido, 67 quilos, eu ficava com 67 quilos. Quando eu tava próximo ao período menstrual, eu ia pra 68. Então é isso que eu digo. A última consulta eu tava com 68, porém eu tava próximo do período menstrual. Aí não conta. Porque ao longo enquanto eu não passava com a Bruna, eu sempre me pesava e mandava as fotografias pra ela. Então foi isso que ela percebeu, ela é muito atenta. Então assim, eu digo que eu tava com 68 quilos, hoje eu tô com 72. Mas do Natal pra cá, eu
Que é o peso que seria ideal pra que era o você. que ela falou, que era a meta, mas a minha meta não era 72, A né? sua não. Isso, porque eu queria ter essa possibilidade de, por exemplo... Eu Esse com 70 conforto, né? De você também poder comer algo a mais, isso. né? Eu com 72 você. quilos, a minha barriga fica enorme. Ah, entendi. Eu com 68, ela continua grande, mas assim, você murcha, você fica bem em um vestido, fica bem Sim. em várias coisas, né? E aí, assim, eu prefiro ter 68 do que 72. Então eu falei pra ela, ó, você tem até dezembro pra consertar a merda que eu fiz, né? Do Natal até aqui. Ela deu risada, ela tá de férias, mas ela vai, a gente vai marcar uma consulta. E aí, essa questão da saúde me ajudou, e a consulta com a Bruna me ajudou a perceber que eu conseguia conquistar as coisas, né? Então, depois... Você começou a ver, né? As coisas palpáveis. quando Isso eu é voltei, possível. depois de um ano, na consulta com um cardiologista, que aí ele falou, ó, você vai voltar daqui um ano, né? Você vai tomar esse remédio, assim. Então, eu consegui controlar a minha pressão, consegui controlar com a alimentação e as caminhadas, consegui controlar a questão da glicemia no sangue. E aí, quando eu voltei lá, aí eu voltei, né? Eu falei, eu vou voltar no médico, voltei com o vestido coladinho, toda com batom combinando, tá? E aí ele falou, Doutor Pedro? ele falou, menina, É você? quanto tá pesando? Aí eu falei, toda orgulhosa, 60, eu acho que era 67 quilos. Ele falou, sobe, porque ele não acredita em mim. Aí ele mandou lá eu me pesar. Ele, você tocou o botão do foda-se mesmo, hein? 2, todos. 3. Não, ele falou, não, ele nem falou isso, ele falou, nossa, o que você fez? Eu falei, tô fazendo caminhada, passei na nutricionista, tô fazendo acompanhamento com a nutricionista. E o emocional? Papapá. Aí tudo bem. Aí ele foi, nossa, sua pressão tá boa, não sei o que, mas ainda você continua hipertensa, você tem que controlar, tá. Você precisa fazer terapia. Nossa, mas aí ele pegou... chegamos no emocional. Aí ele pegou e falou assim... Tá vendo lá? Ó, porque ó ele o conjunto aí. Ele falou que a questão da pressão alta, né? É o emocional. Era a questão do peso, sobrepeso, mas melhorou bastante a questão da pressão e dos níveis de glicemia no sangue, porém eu continuava ainda hipertensa. E aí ele falou, nossa, o maridão deve estar adorando, né? Porque você tá, né? Desculpa, você tá bonita, não sei o que. Mas você já tinha separado. Aí eu falei, então, o ex-marido. Aí ele, você O tocou... processo de limpeza, o marido... Também, foi. Aí ele falou, nossa, você tocou o botão do foda-se mesmo. Porque aí foi em 2022, né? Eu comecei esse processo em 2021. Em julho de 2022 eu me separei. Né? Saí de casa, tá? E aí durou, aí em dezembro de 2022 eu entrei com processo de divórcio. E aí o processo de divórcio saiu... Aí eu entrei em depressão. Né? No processo de divórcio. No processo de divórcio, porque você não casa pra se separar. Sim. Né? Então, assim, eu não tava deixando só o meu ex-marido, eu tava deixando minha vida, eu tava deixando os meus sonhos, o meu planejamento, a minha casa. Tudo aquilo que você acreditava, a minha né? lava e seca. Eu tava deixando tudo pra trás. Tudo aquilo que você acreditava, né? Que era um casamento. Que eu acreditava, eu tava deixando... Não era só o meu ex-marido, eu tava deixando uma vida. Sim. E aí eu acho que eu entrei em processo de depressão, porque, né, tava o início de uma depressão. Aí a minha prima, de novo, recorreu várias vezes falando que eu precisava passar no psiquiatra, porque aí eu não aceitava ter que ir no psiquiatra. Por que não? Porque eu achava que eu ia tomar remédio. Entendi. E aí eu tinha o preconceito do tomar remédio. Do emocional. Eu achava que eu ia ficar viciada, não sei o quê. E tudo bem quem precisa tomar remédio. Você então você já foi direto para o psiquiatra. Você não passou por um psicólogo? Eu passei algumas vezes com um psicólogo, mas o psicólogo falava, você tem que ir no psiquiatra. Você tem que ir no psiquiatra. E eu não aceitava. Entendi. Não aceitava. Aí um dia a minha prima falou essa questão, aí de novo, né? Ela já tinha falado que se eu perdesse a sanidade, eu não ia encontrar mais. Aí ela falou de novo, ela falou, aí num dia, numa festa na casa da minha avó, ela falou assim, você tá assim, por um triz pra perder a sua sanidade mental. Nossa. Ela foi bem assim, ela falou, você precisa... Aí ela me deu, falou, vou dar o contato de um amigo meu, que é psiquiatra, que ele é ótimo, que falou um monte de coisa dele. Quando eu peguei o telefone, era o mesmo que já tinham me indicado, falando que o médico era ótimo. Era o mesmo. Aí eu que acredito, eu não acredito em coincidências, eu acredito em providências também. Que Deus sempre mostra, né? Deus,
Tá tudo conectado, né? E a Isso. gente não vê O isso. que nos dá o sopro da vida, né? Que pode ser chamado de vários nomes. Ele te mostra e você não percebe. Falei, gente, eu vou marcar consulta com esse homem. Marquei. Quando eu sentei lá, ele perguntou, tá tudo bem? Você chorar. E aí eu comecei a chorar. Eu não Ai. conseguia falar e eu tentava parar de chorar. E eu soluçava, não sei o que. Aí ele falou, ó, você vai tomar esse remedinho aqui? Me deu os remédios. Eu falei, mas eu não quero tomar remédio. Não, mas você, assim, você não vai... Você vai tomar só por um tempo. Ele foi muito boa gente comigo, né? E muito Nossa. paciente. E muito assim. E aí eu, né, conseguiu lá me convencer, tomei. Aí eu voltei e assim, eu já tinha passado num naturólogo. E esse naturólogo, você faz um escaneamento do seu corpo. Você pega um ferrinho, faz um exame, e aí ele escaneia 50 tipos de irregularidades do seu corpo. Nossa, isso existe? Existe. Naturólogo. E aí vai ver se suas vitaminas estão boas, se é a sua vista, se você tá bebendo água suficiente. Viu um monte de coisa. Aí eu fiz lá o exame. Lá no Capão Redondo. Na época era R$50 a consulta. Agora o deve exame, tá? não sei. Mas não, foi em 2022, eu acho. 2023, sei lá. 2023 que eu fui. Ano passado. O ano passado. E aí ele, né, fez lá tudo. E aí a consulta. Tem a consulta. Não, tem o exame, tem a consulta. Aí ele vai ler o exame pra você, né, te explicar. As primeiras vezes, ele falou, olha, o seu nível de estresse, ele mostrou, meu nível de estresse era tipo vermelhão lá. Nossa. Ele falou, eu não sei como você tá. Tinha as cores indicando Tem o azul, emocional. tem amarelo, tem vermelho, e ele vai explicando. Entendi. E ele manda pra você esse exame. Que legal, todinho. bacana isso. E aí eu hein? mandei pra Bruna, e aí mostrei também pra todos os médicos que eu ia, eu mostrava. E aí ele pegou e falou assim, olha, e aí eu fui com meu filho, ele também fez, ele falou assim, e aí os dois estavam, porque eu desenvolvi um processo. Você tem o contato desse... Tenho. Desse nutrólogo? Naturólogo. 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 Depois eu passo pra vocês. E aí, o nome dele é Naô. Naô? Fica no Capão Redondo, perto da Unasp. Super tranquilo de achar. Ele atende no domingo, sabe? Porque eles são Bem flexível. Sim. E aí, quando eu fui lá, ele falou do óculos. Ele falou, você não usa óculos? Eu falei, uso. Ele falou, cadê? Eu falei, tá na minha casa. Você não usa? Ele falou, o seu óculos funciona sozinho? lá na sua casa? Você usa aí. Tá aqui mostrando que a sua vista tá cansada, isso aqui, não sei. Ele falou um monte de coisa. E ele falou, olha, aí falou pro meu filho, a sua mãe é raçuda. Menina, e aí também ele levou minha autoestima. Ele falou, outra pessoa estaria com depressão, uma crise grave, uma crise de depressão. Você não tem, não sei o que, seus hormônios, Né? Aí, tudo bem, né? O processo todo. Aí, em uma das consultas que eu fui, ele falou, olha, você tem um organismo bom. Tem um pouquinho aqui que você precisa cuidar do seu emocional, você precisa fazer alguma coisa. O que te dê prazer. O que te dá prazer. Isso. E aí, o que me dava prazer era estudar. Quando eu estava na faculdade, porque aí eu entrei na faculdade em 2022, né, para o curso de Direito, em junho eu me separei e entrei na faculdade. Sim. E aí eu tava me realizando. E quando eu fui nessa consulta que eu tava próximo, eu estava de férias, foi em julho, e eu sentia falta da faculdade. Como eu sinto falta agora, né? Eu sou de férias, eu sinto falta. E aí ele falou, você precisa fazer alguma coisa que te dá prazer. E porque estudar. você tá quase chegando num quadro de depressão. E no final das contas eu cheguei mesmo num quadro de uma depressão recorrente. Não é uma depressão que você tá sempre depressiva. E aí eu fui entender a questão da depressão. Porque às vezes você fala, não, mas eu não sou Às vezes a gente não percebe. Eu tenho depressão, porque eu saio, eu faço isso, eu gosto de me arrumar, eu toda hora mudo o cabelo, uma hora eu tô com o cabelo assim, outra hora eu raspo a cabeça, outra hora eu ponho o mega, outra hora eu ponho o trança, né? Às vezes eu mesmo corto meu cabelo, tá torto aqui, eu corto, não sei o quê. Alisei, aí depois eu não queria mais o alisado, eu mesmo cortei o que tava liso. Então, mas será que no decorrer de fazer tantas atividades, a gente não tá escondendo algo? Então, eu acho que era isso que eu fazia, né? Eu escondia. E assim, eu não acreditava. Aí o psiquiatra falou, você tem uma depressão recorrente. O que é uma depressão recorrente? Não é que você é depressivo o tempo todo. Você não tem aquela depressão que fica na cama, que não quer tomar banho.
né? Por exemplo, eu adoro tomar banho. Eu tomo banho várias vezes, né? E Por dia? No dia. Nossa. Eu gosto. Assim, Mas não é toque. não. Assim, eu tomo banho de manhã. Aí, quando eu trabalhava de manhã e à tarde, quando chegava em casa, eu tomava banho e eu gostava de pelo Pelo menos... simples prazer de tomar banho. Entendi. Igual, pra eu descansar, eu gostava de tomar banho no período do dia, na metade do dia. Tipo, eu ia trabalhar de manhã, ia pra casa, tomava banho, deitava sem me secar. Aí eu dormia, né? Aí acordava, me vestia e ia trabalhar. Parecia que meia hora que eu dormia estava ótimo, depois de um banho. O banho me relaxa, o banho me reconecta, sabe? A água caindo, eu tô tomando banho, eu tô pensando, né? As coisas estão indo embora, as coisas que estão pesadas naquele dia. É uma oração, é um ritual meu banho. Entendi. Né? E às vezes eu tomo banho uma vez só, mas... Igual você perguntou, é toque? Não. Às vezes eu tomo banho uma vez só, às vezes eu tomo banho 3 vezes. Não, mas eu brinquei só. Não, tudo bem. Mas teve um dia que eu pensei, poxa, algumas vezes eu ouvi que eu era fedida. Poxa. E aí, essa história do banho, de tomar banho algumas vezes, eu pensei, será que inconscientemente eu desenvolvi essa questão do... Porque eu não tinha essa questão do banho sempre. Você ouviu de alguém? Falou que você era fedida, é isso? É. E muitas vezes, que você é porca, que você é fedida. E aí eu acho que eu desenvolvi essa coisa, sabe? De toda hora tomar banho. Tipo assim, eu não sou porca, eu não sou fedida. Ou então de limpar as coisas, de ficar organizando, né? Hoje eu tomo banho mais vezes, né? Do que, sei lá, umas 2, 3 vezes às vezes. Às vezes só 2, mas eu já não me acho fedida porque eu nunca fui. Né? A gente tem o cheiro do corpo, ok, Ai, que é gente, normal. É normal. Que é normal, que todo mundo tem. É. Né? O meu peido não é cheiroso. Mas de ninguém é. Né? Então, assim, tudo bem. Todo mundo tem bafo. Isso. E aí, gente, isso. somos seres humanos, né? Tudo bem, né? Então, mas nesse meu processo de me autoconhecer, eu percebi algumas coisas, né? Eu percebi também o que eu quero para um relacionamento e o que eu não quero. Isso pra você, então, pra você mesmo já foi um... Pra mim isso foi ruim. Eu tive que passar por terapia. Aí, na época, eu tinha uma terapeuta corporal que a Sandra me indicou, que era a Marta. Eu lembro dessa Marta maravilhosa. Excelente. Infelizmente, ela não tá mais entre nós. E aí, assim, ela me ajudou bastante, né? Na questão espiritual, a questão de me aceitar, tudo mais, a questão do... E aí, assim, hoje, olha só que ideia. Olha só, da onde eu era. Aquela pessoa... E eu costumo dizer... Eu passei todas as coisas que eu passei até hoje, todas as coisas que eu falei assim, que eu criticava, que eu dizia, não, imagina que homem vai falar isso comigo, vai gritar comigo, vai fazer tal coisa comigo. Imagina que meu marido vai fazer isso. Imagina que eu vou ter filho de homens diferentes. Gente. Né? E hoje, assim, eu passei todas as coisas que eu criticava, todas, não tem uma. Igual as pessoas falam, você paga a língua? Então, mas você vê, não é pagar a língua, eu acho. Eu acho que assim, a gente cresce com realmente formando preconceitos dentro da gente. Coisas que não são nossas. Porque se você olhar pra Daniela hoje, você vai se identificar muito mais com a Daniela. Essa é você, não aquela. Quer dizer, aquela pessoa, ela era uma iludida. Ela era uma pessoa que ela era um robô. Isso, ela reproduzia aquilo que, gente, quem veio aqui, a Tita. Tita veio aqui o primeiro podcast, que ainda nem era no YouTube. A gente fez só no Spotify. E ela falou isso, falou assim, a gente não nasce assim assado, né? A gente recebe informações já prontas da sociedade, da educação, aquilo que os nossos pais aprenderam, e também não são deles, eles receberam, e vai repassando sem ninguém questionar nada, até chegar no ponto que alguém vai ter que viver experiências diferentes para poder falar, epa, daqui pra frente agora é tudo diferente. Daqui pra trás, isso aí não me pertence mais. Eu estou vendo isso em você. Você tá me mostrando, assim, uma vivência de muitas mulheres. Muitas mulheres que eu conheço. Quando você falou daqui pra frente, o que não pertence mais, eu tenho falado com a... Então, eu sempre falei, quando eu me separar, quando eu tava casada.
No dia que eu me separar, eu vou fazer uma tatuagem e cair na Night. Na Night eu não caí muito não, porque eu tenho um pouco de preguiça de sair. Eu também. Mas, assim, mas eu saí muito. Eu saí muito. É. Quando eu comecei a namorar com meu ex-marido, eu já tava cansada de ir pra Night, né? Pra Entendi. ir pra balada, não sei o quê. Então, assim, eu tenho hoje, uma vez eu fui num aniversário, num barzinho, e eu ficava perto da porta, porque eu pensava, se pegar fogo, se acontecer alguma Eu coisa, saio tô primeiro. tô perto da saída, né? Então, eu tenho algumas manias. Mas, eu fiz a tatuagem, né, aqui, e aí e aí eu fiz uma borboleta, e aí eu queria tatuar a assinatura da minha avó, mas aí por outras questões eu fico pensando que não, sei lá, pela questão, né, de deixar ela ir embora, deixar ela seguir o caminho dela, que quando ela faleceu, eu tava com ela, e aí foi no dia que eu fiz, sabe, toda o orçamento em várias funerárias. Quando eu decidi onde o serviço que eu ia contratar, a funerária que eu ia contratar, porque aí eu fui ver o translado do corpo, quanto valia, não sei o quê, porque minha avó deixou 10 mil reais pra fazer o enterro dela. Entendi. Eu resolvi isso 2 horas da manhã. 3 horas da manhã ela estava viva, 3h30 ela já não respirava mais. E aí a minha prima, que estava me plantando naquele dia, que foi tentar resolver, eu falei, não, já resolvi. Já tá tudo certo. Ela olhava, como assim? Falei, não, vai ser assim, 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 assim. E aí, assim, todo mundo, tipo... Como assim? A menina que tava surtando, brigando com todo mundo. Eu briguei com a minha prima Rita. Eu briguei, sabe, eu desmanchei grupo. Eu tava louca. E no final, quando eu decidi, tipo, aceitei. Não, eu preciso... É egoísmo querer que a minha avó... Olha a sua lucidez, né? E aí eu fui fazer essa coisa. Então todo mundo, né, ficou surpreso. E aí eu falava, não, aí assim, a questão da assinatura eu fico pensando, e aí eu não fiz. E aí eu fiz a borboleta porque assim, a minha avó, quando ela resolveu recomeçar a vida, ela veio para São Paulo com a minha mãe. Minha mãe eu acho que tinha 16 ou 14 anos. Ela e minha mãe, ela vendeu a casa que ela tinha lá na Bahia e veio para São Paulo com 50 anos, sem saber ler e escrever. Não tinha uma casa. Sim. Ela não tinha a mãe dela e ninguém para apoiar ela. E ela veio e ela recomeçou a vida dela. Né? Aí eu ficava pensando, gente, como eu não vou recomeçar a minha vida? Porque para mim, né, depois do processo de emagrecer, tudo partiu do processo de eu conseguir melhorar a minha saúde. Então, se eu conseguir melhorar a minha saúde, por que eu não consigo melhorar meu emocional, a minha vida, Querendo ou tudo? não, você deu uma reiniciada na sua vida, né? Isso, então aí eu decidi me separar, decidi, né, realizar as coisas que eu tinha, né, o desejo de fazer faculdade, de direito, enfim. E estudar mais, e ter outro filho, e aí não precisava ser mais com a mesma pessoa, né, com o pai do meu primeiro filho. E hoje, né, imagina a Daniela de 10 anos atrás ter esse pensamento, que vou ter um filho, independente se eu tenho um relacionamento ou não, mas eu vou ter um filho. Eu quero gerar uma outra vida, né? Então, esse processo de autoconhecimento, o processo de conquista, né? Autoaceitação. E os desafios, né? Eu gosto muito de desafios, igual, mas você vai voltar a fazer faculdade, você trabalha o dia inteiro, você tem 2 cargos, e aí você vai para a faculdade à noite, presencial. Vou porque eu tenho uma rede de apoio, que é muito importante. E é isso que te dá prazer. Isso, né? E a minha rede de apoio fala, não, vai lá que eu tô aqui, né? E aí eu fui. Então, assim, eu tô fazendo faculdade, por quê? Porque eu ia alugar um apartamento, não deu certo, e aí eu voltei pra casa da minha mãe, moro nos fundos da casa da minha mãe, então eu não pago aluguel, Sim. né? Eu tenho outras contribuições, mas não é um aluguel. Então, assim, eu sei que no dia, eu reduzi a minha jornada no meu trabalho, e a diferença do salário é bem grande esse ano, porque eu precisava desse respiro. Sim. Né? Então, assim, eu pude fazer isso por quê? Porque eu tenho a minha rede de apoio. Claro. Né? E aí, agora que eu me sinto bem, né? Eu posso retomar o ano que vem, voltar a ter a jornada que eu tinha antes, mas eu precisava desse tempo. Né? Claro. Esse tempo para me reconectar comigo mesmo. Isso, mas, Dani, daqui pra frente você não vai mais conseguir se largar. Não. Porque depois que a gente começa, a gente não consegue mais se largar. Então, assim, é legal porque você vai criando condições, né?
meios de você querer que você mesma se acompanhe, entendeu? Naquilo que você está fazendo. Então, quer dizer, essa Daniela de hoje, ela é mais participativa, ela é mais, né? E ela vai fazer questão de certas coisas. Eu acredito nisso, porque do jeito que você está falando, assim, essa transformação sua foi muito profunda, né? Foi. E intensa. Eu acho que, na verdade, pode ter sido uma transformação, mas pode ter sido também. Eu acordei a Daniela que eu era antes, porque eu sempre fui assim, né? Na família, eu era a que organizava as coisas. Mais uma vez, o meu tio Zé, irmão do meu pai, ele mandou uma mensagem no grupo falando, você organiza, porque as festas eu que organizo, né? Costumo organizar algumas festas da minha família. Ele falou, você faz isso, não sei o quê. Eu falei, tio, eu não tô com... Desculpa, mas eu não vou fazer. Aí ele me ligou, chamada de vídeo. Aí quando ele me ligou, eu comecei a chorar. Aí ele ligou pra minha mãe, não sei o que, a Daniela tá chorando, não sei o que lá. E aí ele não sabia o que fazer, né? Então, assim, eu acho que eu voltei a ser... Aí, agora a gente faz... Todo ano a gente faz festa junina na casa da minha avó paterna, a gente faz bingo, e aí a minha família sempre ganha bastante coisa. Ninguém mais quer... tanto é falar, a Daniela não vai jogar. Ela vai cantar o bingo, mas não vai jogar porque ela ganha. Marmelada. Né? Então, assim, a gente faz nome no saco com dinheiro, e aí a gente faz bingo com prendas. Aí na família da minha mãe, a gente costuma também fazer bingo. Então, assim, eu sempre tô envolvida na organização das coisas, né? Eu sempre fui muito alegre. Porque eu gosto desse... Essa sua essência, né? E aí eu acho que eu tinha... Eu tava tentando me encaixar num lugar que não me cabia. Entendi. O lugar que eu queria ficar era pequeno. Entendi. Você se diminuiu pra caber ali. Eu entendi. E eu ficava, tipo, eu não posso falar alto, eu não posso rir, eu não posso não sei o quê, eu não posso abraçar. Quantas mulheres não se diminuem pra caber? Pra caber. Eu gosto de abraçar as pessoas. Eu chego, beijo, abraço, eu gosto de abraçar. Independente se é mulher ou homem. E aí eu não podia abraçar um homem. Oi, tudo bem, não sei o quê. Você tá dando bola. Não sei o que, a pessoa chega e fala... Não pode ter amizade com homem. Aí eu sorria pra uma pessoa, mas você tá dando bola pra essa pessoa? Será que eu tô dando bola? Não tô, mas eu sou assim. Tem pessoas que confundem, sim, mas... Aí é problema dela, ela vai resolver na terapia com ela, porque assim... E aí, assim, E eu costumo pensar, uma vez eu ouvi essa frase, e aí eu costumo sempre retomar, você fica no lugar onde você se coloca. Sim. Então, no processo de autoconhecimento, eu percebi as minhas potencialidades, onde eu estava e onde eu queria estar. Então, eu percebi que eu estava num lugar pequeno e não me cabia mais, né? E ali você não queria mais estar. Se você tem um objeto desse tamanho e você quer colocar ele desse tamanho, ele vai se machucar. Você vai precisar desgastar ele. Sim. E eu estava ficando desgastada para me encaixar num lugar que eu achava que era o ideal. Né? Então, não me cabe mais, né? E aí, tem uma expressão... Nossa, isso afetou sua saúde, né? Gente, olha, agora, pensa, quantas mulheres que não ficam doentes nesse processo de estar no lugar onde não cabe elas e onde elas acham que devem ficar, né? E aí tem uma expressão que não há barreiras, né? Uma expressão de Yansan, um ponto, né? Que diz que não há barreiras para me segurar. E aí hoje eu tenho isso também para mim, né? Que não há barreiras para me segurar. Então, assim, tem lugares que não me cabem mais e não vão me caber, né? E aí, eu acho que para finalizar, né? Não sei se a gente tá... Sim, fique à vontade para deixar sua mensagem. Então, assim, hoje... Para fechar, concluir sua história. Hoje eu penso que eu quero ser o fator de mudança. Né? Eu quero incentivar as mulheres, né? E todas as pessoas que estão ao meu redor, que você é capaz, né? Que você fica no lugar onde você se põe. Então, qual é o lugar que você quer estar? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. No lugar de vítima ou você quer estar no lugar de protagonista da sua história? Né? Que onde não há erros. Tudo faz parte de um processo. Não deu certo? Ok, não deu certo. Escolhas e consequências. E que faz parte de um processo. Você não nasceu sabendo andar. Você não. Quando eu uma vez, uma mãe de uma criança falou: olha, professora, a minha filha hoje chegou
falando que você é isso, que você é assim, não sei o quê, porque você falou que não sabia andar de carro, não sabia dirigir, que uma vez você largou o carro lá na BR, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, e que ela vai ser veterinária, porque ela pode. Então, assim, hoje, eu sou professora, eu quero que os meus alunos lembrem da professora que colocava eles pra cima, né? Eu quero ser um fator de mudança na vida das pessoas. Não pra ser a exibidona, Não. mas pra mostrar que, assim, eu consigo e as outras pessoas também conseguem. Mas o seu processo é humano, o seu processo, e natural. Então eu acho que a sua história inspira, sim, muitas mulheres, até mesmo que estão nesse papel ainda de ilusão, né? De acreditar em coisas que talvez não... Aquela coisa de estar no lugar onde não cabe elas, Não cabe. né? E aí, quando você falou, daqui pra frente, né? Aí eu pensei, olha só, a tatuagem, né, que eu fiz, a borboleta representar a transformação, e por isso que eu fiz a borboleta, Sim. né, a transformação. E aí eu fiz só uma, e agora eu pretendo fazer mais 6, porque eu tenho uma questão com o número 7, que tudo na minha vida, né, tem a Sim. questão do 7, aí é uma outra história para um outro podcast. Sim, e aí, nossa, assim, tem muitos assuntos. eu pretendo fazer essas outras 6, né? Sim. E tatuar ex nunc, que é um termo jurídico que é daqui pra frente. E aí. Eu falei sem querer a palavra, e a você nem frase. sabia, Eu nem né? sabia. E é isso que eu vou tatuar pra eu lembrar que é daqui pra frente. Que é daqui pra frente sempre. Né? Que é da minha experiência pra frente. Sim. O passado é importante, mas eu vivia sempre Sim. no passado, vivia lá no futuro, pensando no futuro e não vivia o presente. E você precisa dar valor no presente. E aí, em uma das, né, das mensagens que eu escrevi e que tá no artigo que eu falei, Educação Antirracista, que eu até mandei, que agora eu vou ler, se vocês me permitem. Por favor, leia para finalizar essa mensagem que é muito bonita. Se vocês me permitem, né? Por favor. Eu tenho vários devaneios, né? Um dos devaneios que eu tive esses dias foi que, né, das minhas orações, que eu seja merecedora dos meus sonhos, né, dos meus desejos, porque a gente sempre diz, né, que você tem o que você merece, então eu desejo que o que eu sonho, né, o que vocês sonham, vocês sejam, primeiro você tem que ser merecedor daquilo, né, e se você sonha, igual as pessoas falam, que seja da vontade de Deus, hoje eu já digo, que eu seja merecedora dos meus sonhos, dos meus desejos, né, que aí ande em parceria. E outra coisa que eu escrevi, né, e aí eu penso nas reviravoltas, nas coisas que aconteceram na minha vida, né, então a gente sempre está envolvido em várias tempestades, então por isso que eu escrevi, que bendito é o vento que tira tudo do lugar, porque eu saí do lugar que eu estava, né, bendito é o tempo, porque tudo faz parte de um processo, não é de uma hora para outra. Exatamente. Então o tempo, ele deposita em lugar diferente o que o vento tirou. Porque primeiro eu estava naquele processo de confusão, que foi uma ventania, uma tempestade. Depois, com o tempo, as coisas foram se ajeitando, né? E aí, bendito é o olhar, que olha tudo por outro prisma. Eu comecei a olhar as coisas, todas as coisas, por um outro prisma. Né? Porque aquele meu olhar de preconceito, aquelas coisas, hoje é outro. Então eu vejo as coisas por um outro prisma. Uma lente eu vejo mais clara. As possibilidades de ser feliz. Porque um babalorixá, Rodney, eu ouvi, né, uma fala dele que me marcou muito, né? Ele diz que a nossa obrigação ser feliz é nossa obrigação ancestral. Sim. Né? E aí a questão dos escravos e tudo mais, e assim, isso me marcou muito. Muito. Então, todas as vezes eu penso assim, qual é a minha obrigação ancestral? É ser feliz. Né? Então, hoje eu olho as coisas por um outro prisma. E benditas são as inquietações que o vento, o tempo e o olhar nos trazem. Porque eu fiquei inquieta. Eu me senti inquieta com todas as coisas que eu passei, que estava passando, que estava vivendo e o que eu queria. Então, isso me inquietou. E se eu estou inquieta, eu precisava sair dali. E as pessoas, né, que surgiram na sua vida, né, para te ajudar, para te cutucar também. Sim. E aí, benditas são as revoltas e os revoltosos, que dão espaço para o vento tirar, porque a gente tem que dar espaço. Sim. Para o vento tirar o que nos revolta. Né? Então, eu tinha uma situação que me revoltava, eu permiti que o vento entrasse na minha vida, que me desse espaço
para tirar e levar tudo que me incomodava. Então, eu, né, saldo o vento, as tempestades, as inquietações. Toda né, a natureza. e que nos ajuda a evoluir, né? Então, é isso que eu deixo aí para as meninas, para as mulheres, né? Uma bela mensagem. Você que escreveu. Foi eu que escrevi. A minha, Bonita, né? eu tenho um desejo de escrever um livro ainda, né? Então, assim, os meus sonhos, um livro, mais tatuagens, um filho. Né? Olha aí, gente, quantos projetos de Daniela. São projetos. E vamos agradecer a presença da Daniela aqui no LilaCast. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente até o final, né? Dê o seu like aí, comentem e compartilhe. Compartilha. E eu agradeço também pelo convite, né? Eu achava que, igual a questão das potencialidades, quando você me convidou, eu falei, meu Deus, mas quem sou eu, né? Quem sou Daniela eu na fila Santos. Quem sou eu na fila do pão? Depois eu pensei, não, mas eu vou porque eu gosto de falar, eu vou porque... Mesmo com ansiosa, com medo, com vergonha, né? O Maciel falou, nossa, você tá enganando bem. Eu falei, eu sou boa atriz. Né? Então, agradeço o Maciel, agradeço a Lila, muito obrigada por todos. E vamos lá, é vida que segue. É isso aí, daqui pra frente, agora, nova Daniela.